Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração? Você pode, por um instante, colocar a mão sobre o teu coração, diga para o Senhor, nós cantamos aqui, eu amo estar na casa do Pai, e nem foi combinado, mas é sobre isso que eu vou pregar, né? Não foi combinado fisicamente, mas no Espírito, né? E a pastora Márcia também falou um versículo aqui na abertura, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é o texto base também dessa mensagem, então está tudo conectado. Pai, em nome de Jesus, obrigado, é um privilégio nós podermos estar na Tua casa neste domingo pela manhã. Senhor, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos congregou neste lugar, o Senhor nos trouxe a este lugar. Senhor, nós somos gratos porque somos privilegiados de ter um lugar onde nos reunimos para Te adorar, ter um lugar onde nos reunimos para glorificar o Teu nome. Senhor, nós sabemos que, por mais que dizemos que a estrutura muitas vezes, Senhor, ó Pai, não importa, mas, Senhor, é tão importante nós também, Senhor, entendermos que a estrutura, Senhor, é o lugar onde os santos se reúnem para glorificar o Senhor. E eu quero declarar nesta manhã, Senhor, que este entendimento, Senhor, preencha o nosso ser e que nós possamos entender a importância de estar na Tua casa nesta manhã ou neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu amo estar na casa de Deus, eu amo estar na igreja. A minha esposa até briga comigo, que ela fala que sou bem rato de igreja, assim, abriu a porta, eu entro, né? Eu, se deixar durante a semana inteira, eu venho na igreja todos os dias, tem dia que eu venho aqui à tarde, eu fico sentado aqui à toa no bom sentido, né? Fico sentado aqui, olhando para o nada, orando, ouvindo Deus, e qualquer espaço livre que eu tenho, eu falo, vou até a igreja, mas até minha esposa às vezes fala, mas vem de novo? O que você vai fazer lá? Eu falo, não tem nada para fazer de rotina, mas tem... Vou lá, às vezes eu venho aqui e fico pintando alguma coisa, ou fazendo qualquer coisa. E uma coisa que me choca, essa semana eu conversei com algumas pessoas, Deus me deu a oportunidade de conversar com algumas pessoas que não são do meu círculo de amizade. Um eu encontrei numa loja, outro eu encontrei no banco, outro eu encontrei na rua, e pessoas que não fazem parte do meu dia a dia. E nessas conversas, conversando com um e com o outro, eu disse, e aí, como é que está, cara? Firmão, tá firme com Jesus? Ah, pastor, tô firme, só não tô indo na igreja. Pô, preciso ir, faz uns 2, 3 meses que eu não vou na igreja. Eu falei, mas você consegue ficar firme com Jesus sem ir na igreja? Não, tô firme, né? Assim, tô firme. Eu ouço louvor. Falei, ah, que legal, você ouve louvor, então isso te aproxima de Deus. É, me aproxima de Deus. Mas ir na igreja, não tô conseguindo ir. Muita correria. E eu perguntei para um deles, mas se Jesus voltar hoje, como é que está a tua vida? Ah, não, tomara que ele não volte, porque eu tô lascado. Se ele voltar hoje, eu tô frito. Mas se você está bem, só o não congregar é o menos importante então para você. Ele falou, não, na verdade eu tenho sentido falta do calor humano, de estar junto, de ir à igreja. Só que esse é um discurso recorrente na vida de muitas pessoas. Eu estou firme com Jesus, só não estou indo na igreja. E isso sempre me incomodou, essa fala sempre me incomodou, porque eu não tenho como dizer que eu estou bem com Deus se eu não entendo a importância de estar no templo. E às vezes num pensamento muito moderno, a gente diz assim, até eu me pego às vezes dizendo assim, isso aqui é só uma estrutura. O meu relacionamento com Deus vai além da estrutura, a estrutura é o que menos importa. Será? E aí, olhando para a Bíblia, a gente vai ver que a estrutura é o que mais importa para Deus no que diz respeito a relacionar-se com o seu povo. Ainda que Jesus falou, e aí muitas pessoas vão usar assim, mas eu entro no meu quarto, eu tranco a porta, lá eu oro, lá eu me relaciono com Ele. Poxa, que legal. Eu converso com a minha mãe pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa quando eu encontro a minha mãe. Conversar com a minha mãe pelo WhatsApp é uma coisa, ir à casa dela, sentar no sofá com ela e comer da comida dela é outra coisa completamente diferente.
ler a Bíblia, orar na nossa casa, isso tudo é muito bom, mas estar na casa de Deus, se relacionando de fato no lugar que Ele diz que é a habitação dEle, é outra coisa completamente diferente. E é interessante que ontem eu fui numa igreja e um apóstolo pregou no culto à noite, e ele falou uma frase que coube dentro de tudo aquilo que Deus estava falando comigo. Ele disse assim: eu amo a igreja, mas tem gente que resiste à igreja. Eu amo a igreja templo, eu amo a igreja estrutura, eu amo a igreja pessoas, eu amo a igreja comunhão, eu amo a igreja congregar, eu amo a igreja estar junto. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: eu amo a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. E o estar junto é muito importante, porque a Bíblia vai dizer que aquele que se isola insurge contra a sabedoria de Deus e busca os seus próprios interesses. E aí eu falo a partir da minha vida e a partir da minha maneira de enxergar a igreja. Eu não consigo entender uma pessoa que diz assim: eu não estou indo à igreja, mas eu estou bem com Deus. Eu falo: como? Eu não consigo entender isso. Porque a igreja, ela me fortalece, a igreja comunhão, ela me anima, ela me traz sustento para eu caminhar todos os dias. E eu queria ler com você alguns textos, em Atos capítulo 2, eu vou ler alguns textos, para nós entendermos a importância da igreja. E eu não sei se você já ouviu alguém dizer isso: eu estou bem, só não estou indo à igreja. É a mesma coisa que uma pessoa dizer assim: você ia aí, está com fome? Não, não estou com fome. Você comeu? Não, não comi, mas eu estou bem. Uma hora ela vai desfalecer e a minha esposa, às vezes ela fala isso para mim, às vezes eu falo: não comi, mas como que você não comeu e você está bem? Não estou com fome, é que eu tomo muito café, né? Ela fala: nossa, nem só de café viverá o homem, né? Mas de arroz, feijão. Porque tem dia que eu venho aqui para a igreja de manhã e fico até a tarde, ela fica me ligando, ela fala: e aí, comeu? Não comeu nada? Eu falei: não, tomei café. Nem só de café vai ver o homem, meu amigo. Vai, compra uma marmitex, come. Eu falo: não, tá bom. Não tem como eu dizer que eu estou alimentado se eu não fui até o lugar aonde serve a comida. Eu ficar assistindo vídeos no Instagram de restaurantes famosos e maravilhosos não me sustenta. Assim como ficar assistindo vídeo de pregação só no YouTube, não sustenta o meu espírito se não for por meio da comunhão da igreja. E Atos 2 vai dizer assim no versículo 46: diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvos. Esse é o começo da igreja. Olha o começo da igreja. Eles estavam domingo só na igreja? O que diz aí dos apóstolos? Diariamente se reuniam no pátio do templo. Ou seja, os apóstolos, cristãos do primeiro momento ali da primeira igreja ou da igreja primitiva, todos os dias eles se reuniam na igreja. Todos eles tinham seus afazeres, todos eles trabalhavam, todos eles tinham a sua correria do dia a dia, mas todos eles arrumavam tempo para estar diariamente no templo, e não somente no templo, mas também na casa. Era culto na igreja, era culto na casa, era culto na rua, era culto no banco, era culto tudo quanto é lugar que eles estavam. Eles começavam a celebrar um culto ao Senhor. Todo momento que eles se reuniam, e a igreja já viveu isso, e eu já vivi isso no começo da minha conversão. No começo da minha conversão, a igreja, ela vivia um momento muito bom, que era, um crente olhava para o outro e já falava: irmão, vamos orar, vamos louvar, vamos adorar. A gente fazia culto em tudo quanto é lugar, fazia culto no monte, fazia culto na rua, fazia culto na igreja, fazia culto no templo, nas casas, fazia culto em tudo quanto é lugar. E eu não estou dizendo isso de muito tempo atrás, estou falando isso de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Havia uma sede nas pessoas de cultuar a Deus, de estar prestando um culto a Deus. E eu imagino então lá na igreja primitiva, um olhava para o outro e falava: e aí, vamos cultuar? Vamos, pega o violão aí, vamos adorar.
Pega aí, liga o celular, põe um louvor aí, vamos adorar, vamos orar um pouco. Era essa a sede, a fome deles pela presença de Jesus. Porque Jesus havia morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, e eles carregavam promessas, e então eles entenderam a importância de estar no templo. Olha aí em Atos capítulo 3, agora. No versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo aonde? Ao templo. Era toda hora, vamos lá no templo, tinha a oração da manhã, tinha a oração da tarde, tinha a oração da noite. E como, irmão, é maravilhoso nós podemos entender que esta comunhão, que essa estrutura é o lugar onde Deus escolheu para se encontrar conosco. Hoje nós somos o templo onde Deus habita, amém? Deus não habita nesse lugar, porém, este é o lugar que Deus escolheu para que nós venhamos nos congregar, nos reunir e estar juntos glorificando o nome dEle. E aí nós vamos ver lá no começo da igreja a importância que os apóstolos davam ao estar no templo, a importância de dedicar tempo no templo, a importância de dar o melhor enquanto se estava no templo. Eles iam lá e eles ficavam ouvindo uma pregação, não era 30 minutos, cada dia as pregações elas estão encolhendo mais. Hoje tem igreja, e eu não vou citar nomes de igreja, mas tem igreja que a palavra é 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, porque diz que consome a glicose do cérebro, que depois de 30 minutos a pessoa não presta mais atenção no que está sendo falado. Imagina, nessa época dos apóstolos, eles ficavam lá ouvindo alguém pregar, era 2, 3, 4 horas de pregação. No tempo de Esdras, vai dizer que eles iam logo ao nascer do dia e ficavam ouvindo a pregação até o final da tarde. Era um dia inteiro sentado ouvindo alguém pregar. Hoje nós estamos com um pavio curto para ouvir pregações, para ouvir aquilo que traz sustento e alimento para o nosso espírito. Uma vez, eu me lembro de 2 homens conversando e um dizendo para o outro: cara, não sei se eu vou continuar indo à igreja, eu já cansei. Faz 30 anos que eu vou à igreja e no próximo meio de semana eu já nem lembro o que foi pregado no domingo. Eu acho que eu já estou meio cansado da estrutura igreja, eu não vou mais à igreja. E o outro rapaz disse para ele assim: olha, eu sou casado há 30 anos com a minha esposa. Se você me perguntar o que ela fez de almoço domingo passado, eu não vou lembrar. Mas eu sei que toda a comida que ela preparou ao longo desses 30 anos foi o que me manteve de pé até os dias de hoje. Talvez você não lembre o que foi pregado no domingo passado, no domingo retrasado, ou no mês passado, ou não se lembre nem qual foi a primeira pregação do ano. Mas eu tenho certeza que cada momento que você está reunido aqui tem te mantido de pé e te fortalecido para aguentar a semana, para aguentar as lutas, para aguentar as aflições do dia. É assim ou não é? Eu tenho costume muito, às vezes parece que eu estou no celular na hora da pregação, mas eu gosto de anotar muito. Eu vou, às vezes com caderno, às vezes no celular, quando eu não levo caderno, eu anoto no celular. Em alguns momentos que eu estou orando, eu vou me lembrando das pregações que eu ouvi, que eu sentei, parei para ouvir, eu começo a meditar, porque dentro daquilo Deus falou alguma coisa comigo. Então, como é importante nós estarmos na igreja local, como é importante nós entendermos que esta comunhão é o que nos sustenta de pé. Abra a tua Bíblia comigo agora no livro de João, no capítulo 2. João capítulo 2, e algumas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, mas eu sou o santuário do Espírito Santo, e eu nem vou ler esses textos que falam que nós somos igreja, porque eu acho que às vezes nós nos apegamos num contexto errado, ou numa hermenêutica do texto errado, nós buscamos às vezes aquilo que nos favorece. E quem já ouviu alguém dizer isso? Ah, eu não estou indo na igreja, mas eu estou firme. Já ouviu alguém dizer isso, pastor?
É a mesma coisa que alguém dizer, como às vezes eu digo para minha esposa: não comi, mas eu estou bem. Ela fala: não tá, uma hora ou outra você vai tombar. Ou você come uma colher de açúcar pelo menos, para não baixar a glicose. Ou uma hora ou outra você vai tombar. Então eu não consigo entender uma pessoa que se diz estar bem com Deus, e nós vivemos muito a geração dos desigrejados, há uma igreja fora, talvez maior do que uma igreja dentro hoje, de pessoas que não respeitam mais o estar congregando. E João capítulo 2 diz assim, no versículo 14: encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, cambistas assentados e negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, e não façam, olha o que Jesus diz, não faça o quê? Da casa do meu Pai. Será que nós somos mais inteligentes do que Jesus? Será que nós contextualizamos a Bíblia de uma maneira que nós tiramos a importância de algumas coisas das quais Jesus dava extrema importância? Porque aqui Jesus está indo ao templo e ele encontra cambistas na porta do templo, ele expulsa os cambistas e ele diz assim: não façam da casa do meu Pai. Ele estava chamando o templo de casa do Pai. Ele não estava dizendo assim: não façam deste prédio. Não, ele estava dizendo: olha, este prédio é o simbolismo físico da casa do meu Pai. E esse texto aqui, muitas pessoas interpretam errado: não pode ter cantina na igreja, não pode ter lojinha na igreja, não pode vender nada na igreja, porque Jesus chutou os vendedores. Não tem nada a ver com isso. É que eles tinham que oferecer ofertas e sacrifícios no altar. Então os cambistas vendiam rolinhas, bois, ovelhas para o sacrifício, para aqueles desavisados. É mais ou menos aquela igreja que tem numa cidade próxima aqui, Aparecida, que lá ao redor da igreja vende muitas velas. Para as pessoas que vão lá acender vela e não levam vela, eles vendem velas nas portas. Só que ali na porta, você compra por um preço, você não, porque provavelmente você não vai lá, né? Mas a pessoa compra por um valor que lhe é oferecido. É a mesma coisa, alguém aqui já foi num estádio e comprou o ingresso de cambista? É bem mais caro, né? O ingresso para assistir um jogo do São Paulo já é caro, já é uma fortuna, porque não é jogo, é espetáculo, né? Então já é muito caro. Mas se você não compra e chega na hora lá, não tem na bilheteria, você vai ter que pagar mais caro. E o cambista vai vender por 1.000, 2.000, 3.000, dizendo assim: se você quiser entrar, esse preço você vai ter que pagar. Então era este conceito de cambistas na porta do templo. Eles tinham rolinhas lá, a rolinha a pessoa pegava voando, mas ela esquecia de levar a oferta dela, então ela chegava na porta do templo, estava lá o cambista dizendo assim: essa rolinha é R$1.000. Ou seja, eles estavam negociando oferta, eles estavam negociando o que era entregue no altar do Senhor. E foi isso que Jesus se revoltou, não pela venda na porta do templo, mas pela roubalheira na porta do templo. Mas a fala de Jesus é: olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu Pai. Ele estava se referindo ao templo. Lucas, abra lá comigo em Lucas capítulo 2, versículo 45. E eu estou lendo esses textos para aquelas pessoas que dizem que ir à igreja não é importante, que ir à igreja não tem relevância, que eu vou na igreja quando eu tenho vontade, que eu vou na igreja quando me dá na telha, mas que eu estou firme com Deus sem congregar. Lucas no capítulo 2 diz assim, versículo 45: como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam onde? O que diz aí no texto? No templo. A mãe de Jesus perde Jesus, e ela fala: cara, eu conheço meu filho.
Ele gosta de empinar pipa, ele gosta de jogar bolinha de gude, ele gosta de brincar com os amigos, mas o lugar que ele ama estar é no templo. Então, se ele se perdeu, nós vamos encontrar ele no lugar que ele mais gosta de estar, que é no templo. Esses dias eu fui num lugar, num comércio, e eu fui conversar com o dono desse comércio, que precisei de um serviço dele, e aí os funcionários dele tudo rindo. Eu gostaria de falar com fulano de tal. Falei, você quer se esconder dele, é só você vir aqui. Aqui é o lugar que ele menos aparece. Falei, mas aqui é a empresa dele. A empresa é dele, mas nós trabalhamos para ele. Ele mesmo não vem, ele mal aparece aqui. Esse não era o caso de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele não precisava estar todo dia no templo, mas o lugar que ele amava estar era todo dia no templo. A mãe dele perde ele e fala, onde vamos encontrar Jesus? No lugar que ele mais gosta de estar. Qual é o lugar que ele mais gosta de estar? No templo, na presença do Pai. E às vezes nós, réis mortais, dizemos assim, eu não preciso ir à igreja, porque eu oro em casa, eu busco Deus em casa. E aí nós vamos vendo biblicamente e ao decorrer das escrituras a importância que os apóstolos davam em estar todos os dias no templo, prestando ao Senhor um culto, prestando ao Senhor um culto de reverência a Ele. Aí nós vamos olhar para Jesus e nós vamos ver que Jesus tinha o templo como um lugar de encontro com o Pai. Porque Deus, Ele habita na pessoa que está próxima de você. Já parou para pensar que Deus gosta da pessoa que você não gosta? Já parou para pensar que Deus gosta da pessoa que você odeia? Já parou para pensar que Deus ama a pessoa que você vai assim, tem pessoa que você ouve o nome e fala, fala esse nome não. Já parou para pensar que Deus habita nessa pessoa? Que ali é o templo de habitação de Deus? Já parou para pensar, ou será que não paramos para pensar nisso? Que nós desprezamos o lugar da habitação do Espírito Santo. Que muitas vezes nós desprezamos um lugar que Deus falou assim, te espero domingo na Avenida Miguel Gema, 11h66, ou de manhã, ou à noite, eu te espero lá no domingo. Mas aí nós vamos conversar com algumas pessoas, e a pessoa ela despreza isso. Eu como pastor, eu posso falar a partir de mim, eu fico sem entender às vezes algumas pessoas. Às vezes eu ligo para alguma pessoa e falo, irmão, sinto sua falta domingo, está meio sumido. Pastor, só não fui domingo. Mas você só vai domingo. Você só não foi domingo, você já deixou, você está 15 dias sem congregar. Mas eu estou bem. Não, beleza, eu vou dizer para você, eu não consigo entender uma pessoa que não congrega e se diz estar bem com Deus. Ou eu sou muito fraco, ou essas pessoas são muito fortes. Porque se eu ficar sem congregar, eu começo a sentir minha chama, e o meu relacionamento com Deus esfriar. Eu não sei você, porque eu vou sendo tomado todos os dias pelas coisas do mundo. São programas de televisão, são conversas, são situações que me tomam e me enchem das coisas secular, que eu vou me afastando do meu relacionamento com Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e responda essa pergunta para você mesmo. Qual a importância que você dá ao estar no templo? Qual a importância que você dá ao se relacionar com Deus e com a sua igreja que se encontra no templo? Abra lá comigo em Êxodo capítulo 25, tem uma fala de Deus que eu acho muito interessante. Que Deus, ele vinha se encontrar com Adão todos os dias na viração do dia. A igreja que Adão congregava era o jardim do Éden. E ali no jardim, Deus vinha todo dia congregar na igreja com Adão. Todo dia Deus chegava lá e falava, Pai do Senhor varão, na bênção, vim bater um papo aí, como está tu? Como que você está, Adão? Está bem, Adão? Aí um dia, Deus chega na igreja da chamado Éden e diz assim, Adão, cadê você? Faltou no culto hoje, Adão?
vim aqui para a gente ter um culto, para a gente... E Adão fala assim: eu ouvi a tua voz e eu tive medo, porque eu pequei, porque eu fiz o que não agradava o Senhor. Ou seja, Adão deixou de congregar no momento que ele se desviou do propósito de Deus. A partir do momento que Adão se desviou e desviou seu coração do propósito de Deus, a primeira coisa que Adão fez foi deixar de cultuar com Deus. Sim ou não? Deus chega no culto e fala: Adão, sinto sua falta. Mandou um WhatsApp lá para Adão, assim, cadê tu, Adão? Faltou no culto hoje? Adão: não, Deus, eu estou bem, estou firmão, mas é que aconteceu um negócio que eu estou com vergonha de olhar para o Senhor. Eu sei que isso é apenas uma metáfora, mas isso traz muita claridade ao nosso entendimento do que é de fato cultuar a Deus. Em Êxodo capítulo 25, no versículo 8, Deus diz assim: faz-me também um santuário, para que eu possa, o quê? Habitar no meio do meu povo. Ou seja, Deus fala para Moisés: eu quero habitar no meio de vocês, e eu preciso que vocês construam um santuário, um tabernáculo, para que eu possa agora estar com vocês, no meio de vocês. E aí nós dizemos muitas vezes que ir à igreja não é importante, que estar no templo, não é tão relevante, porque nós temos a nossa correria do dia a dia. Irmão, eu não falo isso por sensacionalismo, eu falo isso por experiência. Vai num hospital e pergunta para uma pessoa que está num leito de hospital, para um crente, né? O que ela gostaria de estar fazendo em pleno domingo. Ela diria assim: eu estou morrendo de vontade de ir à igreja congregar. Mas nós temos livre acesso e muitas vezes nós desprezamos isso. Às vezes nós falamos assim: a quinta tem culto, se der eu vou, não tem tanta coisa para fazer. Eu também tenho tanta coisa para fazer. O problema é que nós temos tanta coisa para fazer quando nós estamos cheios de nós mesmos. Estando cheio de nós mesmos, nós estamos cheios dos nossos afazeres. Estando cheio de nós mesmos, nós cultuamos a Deus da nossa maneira. Estando cheio de afazeres, nós cultuamos e damos a Deus meio culto. A minha esposa, a profeta Marinês, pregou aqui na quinta-feira, ela falou algo que foi muito poderoso e libertador. Ela falou: nós estamos cansados de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. A gente vem para a igreja do mesmo jeito todo dia. Vamos lá, louvor, vou tocar louvor. Vamos aí, irmão, tocar 3 louvorzinhos lá, só para entreter o povo mesmo. Eu sei que esse não é o pensamento, né? Estou usando, às vezes a gente cai nessa rotina. Tem que ir lá para a igreja, beleza, vou lá para a igreja. Eu sento no banco da igreja quando eu chego no horário, mas fico no celular, fico distraído, fico disperso, e vou embora dizendo assim: o culto hoje está meio frio, né? Eu sei que você já saiu daqui falando isso. O culto hoje está meio, o louvor foi meio, a pregação. Só que é interessante que quando a gente olha às vezes para uma pessoa do lado, a pessoa está se debulhando em lágrimas. Mas será que então é o ambiente, ou será que sou eu que não estou pronto para o ambiente? Eu estou falando a partir de mim mesmo. Quantas vezes eu vou à igreja repetindo os mesmos rituais, porque eu me acostumei a ir ao templo. Então eu não levo para Deus uma oferta nova, eu não surpreendo Deus com algo extraordinário, com um derramar, com uma entrega. Não, eu estou acostumado, o louvor, eu levanto a mão 1 ou 2, quando levanto, quando fico de pé. Raramente me ajoelho na hora do louvor. Eu falo que é interessante que às vezes no culto eu sou tomado por Deus, assim, às vezes eu me ajoelho para orar ali na hora do louvor, aí vem um monte de gente orando: pastor, você está bem? Eu falo: eu estou bem, só adorando, quis ajoelhar, quis chorar. Mas às vezes nós entramos numa repetição no nosso culto a Deus. Então os louvores são prestados de qualquer jeito, a pregação é preparada de qualquer maneira, a roupa, a gente nem escolhe uma roupa legal. Semana passada nós tivemos um aniversário da minha família, minha esposa ficou 1 mês preparando a roupa, e prepara a roupa, e ajusta a roupa, e
compra roupa, e vende roupa, e pendura roupa. E aí a roupa estava pronta uma semana antes, aí ela pendura no meu quarto, no canto do quarto. Fala, tira esse negócio daqui, gente. Ai não, é para não amassar, porque agora já está tudo esticadinha a roupa. Uma semana a roupa tem que ficar pendurada no canto do quarto para ficar lisinha a roupa. E põe um perfuminho na roupa e cuida. Será que nós fazemos assim para ir ao culto? E eu não estou dizendo dela, mas isso acontece com todo mundo. Eu coloquei 2 dias antes, eu tirei o terno do guarda-roupa, coloquei o terno lá para tomar um ar, né? Só os ternos em dia de casamento, em eventos mais. Mas de que maneira nós vamos ao culto? Deixa eu pegar essa calça mesmo, essa camisa mesmo. Culto da manhã, culto domingo, culto de quinta. E aí nós chegamos para Deus. Ai Deus, fala logo que hoje tem um monte de coisa para fazer. De que maneira nós estamos indo ao templo? Que oferta nós estamos entregando ao Senhor? De que maneira nós temos entregado ao Senhor? Ou será que todo culto a gente chega no culto? Ai Deus, esqueci da oferta hoje. Irmão, irmão, eu não, ainda que seja profético, isso é uma coisa minha. Eu não gosto desse negócio de, irmão, não tem nada para ofertar hoje, pede R$1 para o irmão que está do lado. Tinha umas igrejas que faziam isso antigamente. Irmão, você não trouxe sua oferta, você é relaxado. Duvido que você não tem 5 centavos, 2 centavos, 1 centavo. É que nós não nos preparamos para ir ao templo. E aí chegamos na igreja, e aí precisamos comprar uma oferta rápida para dar ao Senhor. Fazemos um pix lá de qualquer jeito, sem orar, sem saber se era. Às vezes Deus nem queria oferta naquele dia. A gente deu, não, mas é costume. Eu tenho que dar aqui R$1, R$10, R$50, R$100, R$1.000, o que seja, 1 milhão. Mas porque nós estamos acostumados a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Deus diz para Moisés: faça um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. Hoje é domingo. Quem gosta de comer comida diferente domingo? A minha filha ama macarrão. Ama. Aí acho que ela pegou esse costume do meu sogro. Meu sogro, faça sol, faça chuva, faça o que for, tinha que ter macarrão. Se não era macarrão, era nhoque. Mas tinha que ter um negócio lá vermelho. E eu não sou assim apaixonado, eu gosto, mas eu não sou apaixonado. Aí minha filha, se fizer arroz e feijão domingo hoje lá em casa, ela fala assim: nossa, mas hoje é domingo. Aí, hoje é dia de macarrão. Ou, nem que você fizer miojo para ela, tá bom. Mas se fizer arroz e feijão no domingo, ela fala: nossa, já come arroz e feijão a semana inteira, chega no domingo, arroz e feijão. É a mesma coisa. Já pensou, a gente chega para Deus hoje, Deus fala: lá vem ele com arroz e feijão. Lá vem ele dando meio culto. Lá vem ele fazendo as coisas do mesmo jeito. Lá vem ele fazendo as coisas da mesma maneira. Se nós estamos indo ao templo, nós precisamos entender que o Senhor marcou um encontro conosco nessa manhã. Aleluia! Jesus não quer enxugar só suas lágrimas de tristeza, Ele quer enxugar suas lágrimas de alegria. Ele quer enxugar as suas lágrimas de adoração. Salmo 84, versículo 3, abra aí comigo. E é difícil, eu acho que faz muito tempo que eu não prego sobre isso. Mas nesses dias o Espírito tem me trazido não vou dizer esse peso, mas essa preocupação a respeito da maneira que nós enxergamos templo. Porque da maneira que nós enxergamos templo, nós enxergamos também o nosso relacionamento com Ele. Da maneira que nós enxergamos templo, nós enxergamos o nosso compromisso, seja semanal, seja diário, de se encontrar com Ele e dar o melhor para Ele. Diz assim Salmos 84, versículo 3: até o pardal encontrou morada, andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus.
Felizes os que habitam em tua casa, te louvando sem cessar. Olha que tremendo. É feliz quem vai à igreja, é feliz quem está no templo, é feliz quem está diante do altar. É feliz quem está neste lugar adorando, seja adorando com louvor, porque louvor não é adoração somente. Dízimo e oferta é adoração. Tempo que eu dedico a ouvir a palavra é a minha adoração a Deus. E da maneira que eu saio daqui, eu saio adorando a Deus. Eu não adoro a Deus só na hora do louvor, eu adoro a Deus na plenitude da minha entrega a Ele. Amém? Amém, irmã Ida? Só a irmã Ida falou amém, gente? A preocupação de Davi, a preocupação de salmistas era adorar a Deus no templo. Alegrei-me quando me disseram, a pastora leu aqui no começo do culto, vamos aonde? A casa do Senhor. Eu sei que é bom passear, eu sei que é bom ir ao shopping, eu sei que é bom ir ao restaurante, mas a alegria de um adorador tem que ser, hoje é dia de cultuar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a igreja. Ah, ó o rato de igreja, tem que estar na igreja, abrir a porta. Rato de igreja é uma expressão evangeliquez, né? Que é aquela pessoa que abriu a porta da igreja e ele entra. Mas como é bom! Porque Deus não habita de fato nas paredes. A hora que a gente sair daqui, aqui vai ser só um prédio, pode ser uma oficina mecânica, um depósito de material de construção. Porém, o templo, ele tem a sua importância, que é o ponto de encontro de Deus comigo e de Deus com você. Porque se não fosse importante, não teriam templos. Se não fosse importante, nós não vamos ver Deus falando, faça um santuário para que eu habite no meio de vocês. Se não fosse importante, Jesus, em vez de estar no templo quando criança, Jesus estaria jogando bolinha de gude na rua. Talvez Maria tivesse dito a José, vamos encontrar Jesus num amontoado de adolescente correndo pela rua. Ela falou, não, eu conheço o meu filho ama estar na casa de Deus. Quem ama estar na casa de Deus? E eu não sou talvez a pessoa mais indicada para dizer, para alguém chegar para mim e falar, eu estou firme com Deus, mas não tenho ido à igreja. Eu me choco com isso. E eu posso não conhecer, como aconteceu essa semana, eu não conhecia a pessoa, mas ele ouvindo louvor, e eu tinha que ficar umas 2 horas dentro dessa loja, e ele falou, não, eu estou bem, só não estou indo na igreja. Eu falei, cara, me desculpa. Aí, não consigo entender, como alguém está bem sem ir à igreja. Mas tem pessoas que são mais espirituais, aí é ironia, abre parênteses, são mais espirituais que Jesus, porque Jesus, para se relacionar com o Pai, ele estava continuamente no templo e nas sinagogas pregando, adorando. Mas tem pessoas que não aparecem ao templo, mas dizem estar bem com Deus, porque, não, mas a Bíblia diz que eu tranco a porta do meu quarto e lá eu tenho um relacionamento com Deus. Sim, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito legal, tudo isso é verdadeiro, mas Jesus não falou que essa tem que ser uma rotina diária da vida do cristão. Ele estava ensinando a respeito de uma reserva no momento de oração. Você quer ter um tempo de oração seu, em particular, entra lá no teu quarto, tranca, mas ele fala da importância do culto público, do estar junto, do estar congregando. Salmo 122, versículo 1 vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmão, que nós possamos entender a importância do templo, a responsabilidade com o cuidado do templo, a responsabilidade com a estrutura. Lógico que nós temos que tomar cuidado, porque senão nós achamos que artifícios dentro da estrutura trazem a presença de Deus. Não, tudo isso é só para conforto. Mas se não tiver projeção, a gente vai adorar a Deus do mesmo jeito. Se não tiver o som, a gente vai adorar a Deus do mesmo jeito. Se não tiver cadeira, a gente vai sentar no chão, levantar tudo com dor na coluna, mas a gente vai adorar a Deus do mesmo jeito.
Mas tudo isso é importante para que o conjunto se faça necessário na nossa vida. Eu não sei qual é a tua rotina de oração, tua rotina de leitura da Bíblia. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de ler livro. Às vezes eu encontro com ele andando na cidade, ele está andando e lendo livro. Tem, acho que hoje uns 70 anos. Mas eu encontrei com ele no banco esses dias, ele, pastor, Pai do Senhor, mas lá com o livro na fila do banco, andando na rua, ele anda um olho na rua, um olho no livro. Como eu não consigo? Eu tenho TDAH, tenho tudo que for, eu não consigo digitar no computador ouvindo música. Meu irmão trabalha o dia inteiro digitando, editando vídeo, ouvindo música. Se eu digitar no computador ouvindo música, daqui a pouco eu estou digitando a letra da música. Não, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que apagar tudo, porque ou eu escrevo ou eu ouço música. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como que nós conseguimos ir à igreja e ficar aqui na igreja, mas disperso com muitas coisas? Como nós conseguimos dizer, Deus, eu cultuei ao Senhor? Deus fala, não, você esteve lá, mas me cultuar, eu não posso dizer que você fez isso na plenitude, porque você não dedicou o tempo. Então nós precisamos entender a importância de nos dedicarmos. E o tabernáculo, ele tinha o tempo de adoração e um tempo de serviço. Servir é importante, mas adorar é extremamente mais importante. Tinha duas irmãs que Jesus entra na casa delas, uma se ajoelha aos pés de Jesus e a outra fica trabalhando. Aí vai dizer que a que estava aos pés de Jesus, Maria, escolheu a melhor parte. O que Marta estava fazendo era importante? Claro que o que Marta estava fazendo era importante, mas não era a melhor parte. Porque há tempo de serviço e há tempo de adorar. Há tempo de orar e há tempo de trabalhar. Há tempo de ler a Bíblia e há tempo de adorar. Quem já orou mais de 1 hora e passou 50 minutos lendo a Bíblia? Às vezes já aconteceu isso comigo, falando, não, vou lá entrar no meu quarto, vou orar. Fiquei 1 hora trancado no meu quarto, orando. Li a Bíblia 50 minutos, orei 10. Aí saí do quarto e falei assim, nossa, orei 1 hora. Aí o Espírito Santo falou, não, orar mesmo, você orou 10 minutos. 50 minutos você ficou lendo a Bíblia. Uma vez um pastor americano chamado David Wilkerson, hoje ele já está com o Senhor, mas ele escreveu um artigo, que eu não me esqueço desse artigo que ele escreveu, que o diabo nos manda ler a Bíblia. Na época, o título desse artigo me chamou a atenção e eu fui ler. Ele falou, quem já entrou na sala de oração para orar e leu a Bíblia? Estou lá, orando, 1 hora trancado no meu quarto. E aí nesse artigo que eu tive essa clareza disso, ele falou, não, você leu a Bíblia. Então às vezes ele fala nesse artigo que às vezes o diabo fala assim, lê a Bíblia, porque ele não quer que você fale para Deus o que está no teu coração. Então fica lendo a Bíblia, se tranca aí, fica lendo a Bíblia. Você está se enchendo de conhecimento, parabéns, mas você não está abrindo o teu coração para aquele que pode curar as tuas feridas. É a mesma coisa que uma pessoa sentada ao nosso lado e ficar lendo um livro do nosso lado. Ela está conosco, mas ela não está conversando conosco. Às vezes nós estamos assim diante de Deus, nós estamos na igreja, nós estamos vindo ao templo, mas não nos preparamos para isso. A gente vem porque nós entramos num círculo religioso. Então que nós possamos dizer para Deus, Deus, hoje eu vou para a igreja, vou preparar a melhor roupa, vou preparar minha melhor oferta, vou desligar o celular, pôr no modo avião, se eu usar o celular para anotar, mas eu vou dedicar um tempo de atenção ao Senhor, porque é o meu tempo com o Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, você precisa ter um tempo de qualidade com Deus. Amém? E um tempo de qualidade, eu estou dizendo público. Não um tempo de qualidade íntimo, um tempo de qualidade público. Porque senão nós viramos muito espirituais, irmão. Eu tenho meu tempo de qualidade com Deus, eu fico lá no meu quarto, horas, eu sento com Jesus, eu fico, parabéns, glória a Deus, é o tempo de qualidade íntimo com Jesus e público. Senão nós não precisamos de culto público, senão nós não precisamos estar mais juntos.
Se for tão importante somente o nosso altar íntimo, deixa eu dizer uma coisa para você: o meu altar público, ele é reflexo do meu altar íntimo. A minha vida é uma vida de coerência. Quem anda comigo no carro, no dia a dia e aqui na igreja, vai ver a mesma pessoa. Às vezes eu tô lá conversando com a minha esposa, mas tá bom. Aí uma pessoa vem, nossa, mas eu sou assim. Eu não sou um super marido lindo, cheiroso e bonito na frente dos outros, e em casa eu sou um cara grosseiro. Eu busco ter uma vida de coerência. Então, se eu sou um marido dentro da minha casa, eu preciso ser o mesmo marido publicamente. Se eu sou um pastor dentro da minha casa, eu preciso ser o mesmo pastor publicamente, porque o que eu transmito aqui não é encenação, é quem eu sou no meu íntimo com Deus. Eu tenho um culto público, mas eu tenho um culto íntimo com Ele. Antes de eu pregar essa mensagem, eu tive um tempo de oração, eu tive um tempo de leitura da palavra, eu tive um tempo de dedicação a Ele. Ou seja, primeiro eu prestei um culto lá no meu íntimo, para então eu prestar um culto no meu público. E eu quero encerrar lendo um texto que está em Gênesis capítulo 28. Gênesis no capítulo 28. Diz assim, acharam? Vou ler só um versículo ou dois para a gente não se prolongar. Gênesis 28, versículo 16. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: sabe que Deus está aqui, né, irmão? Não é um linguajar crente. Deus está aqui, varão, aleluia. Não é um linguajar cristão ou evangeliquez. Mas é de fato, se eu estou aqui, Deus está aqui. Se você está aqui, Deus está aqui. Quando eu venho aqui à tarde, eu sento aqui sozinho orando ao Senhor, eu estou aqui, aí Deus está aqui, porque eu cheguei nesse lugar. Eu marquei um encontro com Ele, eu vim para este lugar e eu estou aqui, a presença dEle flui através da minha vida. Agora tem pessoa que fala assim: nossa pastor, eu estava passando lá na rua, esses dias um casal chegou e falou: nossa pastor, eu estava passando na rua, e você acredita que eu senti a presença de Deus? Um casal falou: eu parei o carro aqui, porque eu passei na frente aqui da igreja e eu senti a presença de Deus, e fez com que eles parassem o carro e eles entrassem, eles nem sabiam que aqui era igreja. Isso foi a hora que a gente estava virando a curva ali, nós sentimos algo, um olhou para o outro e falou: cara, tem a presença de Deus. A hora que viram uma igreja que pararam e entraram, mas a presença de Deus estava na rua. Estava por quê? Porque tinha um povo adorando a Deus. Um povo adorando a Deus fez com que a glória de Deus se manifestasse. De vez em quando eu passo aqui, eu vou lhe perguntar para os vizinhos, para esse vizinho, para o vizinho de trás: e aí, está tudo bem? A igreja não está atrapalhando vocês? Não, eu escuto daqui mesmo. Mas diariamente, ou constantemente, está tendo culto na hora da palavra. Até eu dei o link. Nós fizemos um videozinho. O que acontece aqui dentro, né? Quando as pessoas passam lá fora, falam: o que será que tem ali dentro, né? Mas é algo tremendo, é a glória e é o poder de Deus. E é isso que Jacó disse. Jacó, ele tinha acabado de sair em fuga da sua casa, que ele tinha brigado com o seu irmão, e aí ele vai a caminho agora da casa de Labão, o seu tio, e ele para no meio do caminho para dormir. Ele tem um sonho, e quando ele acorda, ele fala: nossa, que lugar terrível, a presença de Deus está nesse lugar. E aí ele chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Ele coloca uma pedra, ele unge, e ele libera uma palavra: esse lugar será a casa de Deus. Aqui há a presença de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Que nós possamos enxergar a estrutura como algo precioso,
que nós possamos enxergar a estrutura como um lugar de encontro nosso com Deus. Deus marcou um encontro com você domingo, 10 horas da manhã. Você crê nisso, irmão? Que a gente possa se arrumar, Fatum, para onde você vai? Para a casa de Deus, aleluia. A ir à casa de Deus não pode ser para nós um fardo. Eu falo isso, lógico, que a partir da minha vida. Eu não posso ter a minha vida como régua de medir para todo mundo. Cada um tem os seus afazeres, cada um tem a sua maneira de enxergar. Mas eu, desde que entreguei a minha vida para Jesus, eu mergulhei de fato, porque eu vi que não cabia espaço para outra coisa na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui para a radicalidade já de vez. A minha esposa ia para a igreja, eu fui um pouco depois, mas eu fumava, eu bebia e eu ia na igreja. Porque eu achava que ir à igreja, quando eu me batizei fumando, não fumando na hora do batismo, né? Mas eu fumava quando eu me batizei. Porque ninguém me falou que para batizar não precisa fumar, não pode fumar. Eu me lembrei agora de um filme, Resistindo às Tentações, Cuba Gooding Jr. Ele batiza assim com charuto, ele põe a mão para fora assim, depois ele levanta. Mas depois que eu me batizei, que alguém me falou, não pode fumar não, cara, você batizou e fuma? Ué, ninguém me falou que não podia. Beleza, mas Deus sabe meu coração. E foi só um batismo, não batizei de novo não. Depois eu fui tendo consciência de quem era Deus na minha vida. Só que 3 meses depois que eu me batizei, 4 meses depois que me batizei, eu continuava com o mesmo estilo de vida. Fumava, bebia, ia na igreja. Aleluia. Então eu fumava, eu bebia, eu ia à igreja. Agora ficou até legal com eco minha voz, hein, Felipe? O pastor Clever está te dando bombom, pra você deixar o dele assim, beleza. Mas eu me lembro que então depois de 4 meses de casado, 5 meses de casado, eu sofri um acidente de moto. E eu falei muito claro para Deus, Deus, não dá para continuar levando a mesma vida. E agora eu quero mergulhar de fato na tua presença. E desde esse dia, eu nunca mais trabalhei secularmente. Falei, Deus, agora a minha vida é tua, não vou nem trabalhar mais. Eu ia para a igreja, irmão, 8 horas da manhã. Eu levava minha esposa para trabalhar, eu tinha uma moto, aí eu já tinha me recuperado do acidente, voltei a andar de moto. Eu deixava ela no trabalho e eu ia para a igreja, eu ficava o dia inteiro na igreja, o dia todo. Ficava lendo a Bíblia, ficava orando, ficava pintando, ficava limpando. Eu ficava o dia todo. Eu ficava o dia todo lá. E daquele dia em diante eu falei, Senhor, eu quero te servir integralmente. E eu quero estar todos os dias agora de fato. Então nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, nunca mais eu voltei às práticas que eu tinha numa vida secular, porque eu entendi que eu não tinha vida secular e vida gospel, eu só tinha uma vida para Ele. Então eu gostaria de orar com você nessa noite, nessa manhã. E a gente possa dizer para Jesus, Jesus, eu só tenho uma vida para queimar para o Senhor. Eu só tenho uma vida para entregar ao Senhor. Esses dias eu vi o comercial de uma novela na Globo, que um senhor fala assim para um rapaz, não, você vai morrer e depois você volta e você continua a sua vida. Opa! Hebreus 11:27 vai dizer que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Então, se você vai viver, viva bem vivido, porque você só tem direito a uma vida. Não é jogo de videogame que a gente tem 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas. Nós temos uma vida para Ele. E depois disso, nós daremos conta da maneira que nós vivemos, da maneira que nós o adoramos no templo. Que nós possamos dizer nessa manhã, Senhor, eu quero me entregar integralmente ao Senhor todos os dias.
Sabe, é legal você vir num culto de quinta-feira, é legal você ir num GK. Aí a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, a minha semana é muito corrida. De quem não é, irmão? Uma vez eu fiquei bravo com uma fala de uma pessoa, eu fui até carnal na minha resposta. Ele falou, pastor, eu não tenho tempo de vir quinta-feira, eu trabalho. Eu falei, beleza, então quinta-feira é o culto dos vagabundos. Tipo, quem não faz nada vem para o culto de quinta, só os trabalhadores que não precisam vir. Eu falei, tem muita gente que trabalha, tem gente que chega aqui correndo do trabalho. Não é o tanto que eu trabalho, é a maneira que eu coloco Deus na minha rotina diária. Não é o que eu faço nos dias que eu preciso fazer, todo mundo trabalha. Tem gente que está trabalhando agora, que vem no culto da noite, porque trabalhou domingo de manhã. O culto do domingo de manhã inicialmente começou porque tinham pessoas que trabalham à noite e não estavam conseguindo congregar. Então nós falamos assim, vamos fazer o culto da manhã para aqueles que trabalham à noite, para encaixar um horário, para que ele possa também cultuar a Deus juntamente conosco. Então nós conseguimos sim arrumar um tempo para Deus. E eu sei que pode soar até estranho isso, né? Eu vou arrumar um tempo para Deus. Parece que Deus precisa às vezes do nosso favor. Ou você vai na igreja hoje, puxa, muito obrigado. Muito obrigado. Uma vez uma pessoa falou, pastor, eu não estou indo na igreja, mas fica tranquilo que eu mandei o dízimo. Meu irmão, que conceito de evangelho que você tem? Deus não quer seu dinheiro, Deus quer sua presença. Lógico que com a sua presença tudo vem junto. Como a pastora Márcia falou aqui na hora do dízimo. O meu dízimo, a minha oferta, minhas primícias é consequência do meu relacionamento com Ele. Mas eu não estou pagando para Deus me deixar vivo. Deus, eu mandei meu dízimo aí que é a minha mensalidade do culto da igreja. Não, eu faço isso porque eu tenho uma vida coerente. Eu tenho uma vida que corresponde no íntimo e no público. Então se você me vê adorando aqui, eu falo isso muitas vezes para o ministério de louvor. Eu falo, raramente vocês vão me ver batendo papo lá atrás na hora do louvor. Na hora do louvor pode ser o mais desafinado cantando, você vai me ver no primeiro banco, ouvindo o mais desafinado. Porque eu entendo o meu lugar no culto. Eu entendo que tem pessoas que observam a minha movimentação no culto. A minha filha é a primeira a observar a minha movimentação no culto. Os meus filhos espirituais são os que observam a minha movimentação no culto. Então que nós possamos entender isso, que nós entramos por aquelas portas para prestar um culto a Ele. Então que seja o melhor culto da nossa vida. Amém. Amém. Ontem eu estava assistindo uma live num período lá do meu dia, que de manhã foi corrido, né? Fomos para o retiro de jovens, depois à noite fui para um culto lá em Itaquá. E é interessante que ontem eu fui para um culto lá em Itaquá e fiquei sentado, eu falei, minha esposa, é estranho, né? Normalmente quando eu vou em outra igreja para pregar, eu falei, vim só para cultuar. Na igreja de um pastor que foi aniversário da igreja. E eu falei para Deus, Deus, hoje eu vim aqui só para entregar ao Senhor, não para nenhum serviço, só para te adorar. Irmão, como é bom a gente entender isso, que nós estamos aqui para adorar Jesus. Amém? Vamos orar?